Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, como que vocês estão? Espero que bem. Ao assistir esse vídeo mais uma vez, nós estamos aqui para falarmos sobre a Bíblia. Na aula passada, nós vimos que a Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento e que nós seguimos esse Velho Testamento igualzinho, nós protestantes, né? Seguimos igualzinho ao Velho Testamento da Bíblia judaica, possuindo 39 livros. Para nós, a única diferença, né, entre eles e nós é a divisão, porque nós fazemos a divisão da seguinte maneira: nós colocamos ali os livros da lei, que são os livros escritos por Moisés, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos ou de sabedoria e também temos os livros proféticos, que são divididos também em profetas maiores e profetas menores. Lembrando bem que essa divisão de maior e menor não diz respeito à qualidade do livro, mas sim a que nós fazemos essa divisão relacionando ao tempo de extensão do ministério desses profetas. Falamos ainda naquela aula sobre a inspiração da Bíblia, e nós vimos que a inspiração da Bíblia ela tem N teorias, né? As pessoas levantaram várias teorias, várias hipóteses, mas nós cristãos aceitamos a teoria de que a inspiração da Bíblia ela é verbal e plenária, baseando nossos estudos no termo grego que é o theopnestos, que significa que Deus soprou ali nos escritores, né? O Espírito Santo foi direcionando esses escritores, mas não fazendo com que eles fossem robôs ali, só acreditado e eles escrevendo na íntegra. Deus respeitou a formação de cada um, Deus respeitou a questão social, ética, cultural de cada um dos escritores, para que eles também tivessem a sua personalidade ali dentro dos escritos. Então nós dissemos que a inspiração bíblica ela é verbal porque foi soprada por Deus e ela é plenária, ou seja, ela é total para todas as direções das nossas vidas. Hoje nós falaremos sobre a questão das traduções da Bíblia. Vamos lá? Com toda certeza você já se perguntou por que existem tantas diferentes traduções dos textos sagrados, dos textos da Bíblia, traduzidos para uma mesma língua. São várias e várias traduções, principalmente para nós falantes de língua portuguesa. Aqui no Brasil especificamente nós temos N traduções que estão dispostas aí no mercado para que você possa comprar, estudar, ler, tem na internet. São muitas traduções. E aí você deve se perguntar, poxa, mas por que tem tantas? Será que existe uma melhor que a outra, uma mais fiel do que a outra? Então, nós devemos primeiramente considerar e celebrar um ponto que é o seguinte: essas traduções, elas viabilizam uma maior compreensão, uma melhor acesso e uma maior proclamação da palavra de Deus para aquele que está perdido. Um maior acesso para nós, que já conhecemos ao Senhor, então nós temos uma liberdade maior de entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem preparado para nós. Diz um anúncio publicitário, uma frase interessante, que ele diz o seguinte, que a verdade ela não consegue libertar se você não consegue entender. E para entender, é óbvio, é necessário que a pessoa tenha conhecimento linguístico daquilo que está sendo lido, ou seja, que ele conheça o idioma daquilo que está sendo lido, daquilo que está sendo passado. E isso nos faz até mesmo entender e retornar até a época da época medieval, do período medieval, do qual antes da igreja da reforma protestante, antes da reforma, nós tínhamos uma igreja dominante e que não traduzia as escrituras para os seus fiéis.
ficava tudo na mão dos sacerdotes, ou seja, eles falavam e liam as proclamações todas em latim, o povo não entendia nada, o povo acatava tudo que a igreja falava e deu um rolo danado que nós já estudamos, já conversamos sobre isso. Então hoje nós vamos falar rapidamente sobre os métodos de tradução, como é que funciona isso e qual a diferença desses textos para que nós possamos ampliar ainda mais o nosso estudo. Nós falaremos apenas de 3 desses métodos. Nós vamos falar da tradução de equivalência formal, literal ou palavra por palavra. Falaremos da tradução de equivalência dinâmica ou equivalência funcional, equivalência semântica e falaremos da paráfrase. A tradução de equivalência formal é aquela que vai ser traduzida, que vai ser interpretada palavra por palavra, é uma tradução mais literal, ou seja, os tradutores eles tentam manter o léxico e a semântica do texto original, preservando o máximo possível da sintaxe, a estrutura das frases, as expressões idiomáticas, e aí ela vai permitir com que o leitor, com aquele que está estudando a Bíblia nessa tradução, tenha elementos mais formais do texto na língua original. Isso é de grande valor para aquele que está ministrando a palavra, para aquele que está fazendo um estudo, uma pregação mais apurada, uma pregação mais fundamentada, um texto mais expositivo. Então, essa tradução de equivalência formal, ela é imprescindível para o pregador. Em língua portuguesa, nós temos essa tradução nas de João Ferreira de Almeida e também na King James. O segundo método de tradução é a tradução de equivalência dinâmica ou equivalência funcional. Ele vai focar no quê? Esse método ele vai dar uma atenção maior na tradução da mensagem, de uma maneira diferente da tradução formal, que vai ali palavra por palavra. Então, o que acontece? Você, ao trabalhar com esse tipo de tradução, você tem um acesso direto ao texto. Você percebe o significado, a intenção da mensagem de uma maneira bem direta, bem imediata, sem exigir com que você lide com as expressões idiomáticas, com que você peça uma estrutura mais incomum, ou até mesmo traduzir ou entender um pouco da cultura. Então a mensagem, ela de certa forma, ela passa a ser focada aí de uma maneira mais simplória, de uma maneira mais simples. Ela facilita o estudo, até ajuda numa seriedade dentro do estudo bíblico, trazendo uma clareza, né, para aquele que vai ler, para um leitor teoricamente mais leigo, e também ela é muito usada nas leituras devocionais hoje dentro das igrejas. Um exemplo dessa tradução é a NVI e também a tradução na linguagem de hoje, que é muito criticada, né? Muito dos eruditos, dos tradutores, eles não gostam muito. Eu particularmente também tenho um certo receio com a tradução na linguagem de hoje, porque ela abre muito espaço para ambiguidade. Mas se você tem uma na sua casa, não é problema nenhum, é a palavra de Deus, né? É só uma questão de tradução, uma palavra ou outra, que acaba causando uma ambiguidade para uns caras chatos que nem eu, assim, que acaba dando uma olhada diferenciada. Ainda dentro desse parâmetro, dentro da tradução de equivalência dinâmica, existem algumas traduções que elas tentam equilibrar, trazer um equilíbrio entre a tradução formal e a tradução aí funcional, a tradução dinâmica. Essas bíblias, elas têm o objetivo de manter a fidelidade dos textos originais, mas também, de certa forma, trazendo para uma semântica mais contemporânea da língua portuguesa, que acaba facilitando o seu estudo. Ela, de exemplo dessas traduções, é uma que eu gosto, que eu aprendi até mesmo a gostar, que é a NAA, a Nova Almeida Atualizada, e nós temos também a NVT, né, que é a Nova Versão Transformadora, que é uma versão bíblica bem bacana também, uma tradução bem bacana e que vale a pena, tendo a possibilidade de adquiri-la. Eu particularmente gosto muito, eu tenho uma pequena coleção de traduções bíblicas e gosto muito da NAA e da NVI. Mas vamos para o próximo ponto, que é a paráfrase. A paráfrase é aquela que revela um grau maior de liberdade na escolha das palavras e das estruturas que estão sendo trabalhadas dentro do texto. Por quê? Porque ela foca mais dentro de um determinado público leitor. Ela é um pouco mais específica. É um texto que pode ser adaptado para um público infantil, ela pode ser também adaptada para uma determinada região, um determinado tipo de população, por exemplo, a tradução para os indígenas, a Bíblia, eu até adquiri uma agora recentemente,
que é a Bíblia em quadrinhos, que é adaptada para as crianças. Mas o fato é que essa paráfrase, ela é uma espécie, como o próprio termo diz, né, de trazer uma maneira diferente, de expressar uma maneira diferente aquilo que já foi dito. Um exemplo disso é a Bíblia Viva. O grande, problema que as pessoas encontram aí é que, em alguns momentos, as Bíblias traduzidas dentro desse prisma, pela paráfrase, ela traz uma visão, uma interpretação que às vezes pode ser pessoal do tradutor. É a maneira, é a cosmovisão que ele tem, né, com ele, a forma com que ele enxerga o mundo, e isso pode implicar um pouco dentro de uma tradução mais fiel, mais fidedigna, vamos dizer assim. Então, também tem, óbvio, você pode ter uma na sua casa, você pode ter para critério de estudos, mas sempre ali dando uma olhadinha para ver se realmente está dentro do contexto daquilo que você acaba acreditando, daquilo que você crê. Diante disso tudo que nós colocamos, que nós expomos aqui, você deve se perguntar agora qual seria a melhor tradução. Vocês viram que a pergunta mudou, né? A pergunta lá do começo era por que existem tantas traduções? Então nós percebemos que todas elas têm uma direção, têm um porquê. E agora a pergunta que fica é qual seria a melhor tradução? No livro A Bíblia e Sua História, publicado pela SBB, né, pela Sociedade Bíblica Brasileira, diz que a maioria dos especialistas, né, os autores, eles dizem que a maioria dos especialistas dentro dessa questão da tradução bíblica, eles entendem que não existe uma maneira única e correta de se traduzir a Bíblia, mas que as muitas traduções, elas são pertinentes, por quê? Porque elas visam atender um maior número de pessoas, diversos grupos, para que todos sejam alcançados. Então, talvez a melhor forma para essa pergunta seria colocar qual tradução atende à minha necessidade, atende à minha preferência. Porque dentro de uma mesma igreja, você, dependendo do seu grau de escolaridade, dependendo da sua formação sociocultural, você pode se identificar com os mais diversos tipos de tradução. O fato é que as traduções que são reconhecidamente prestigiadas, essas que nós comentamos aqui, a NVI, NAA, NVT, as traduções de Almeida, King James, são traduções reconhecidas e são traduções que transmitem a palavra de Deus, obviamente traduzida dos originais, sem adulterar a palavra. Então, o que vai mudar dentro da tradução, meu caro colega, meu caro irmão, é o que? O formato, a semântica, porém a preservação dos aspectos dos originais, elas são mantidas. A única diferença é que ela tenta dar uma contextualizada, tenta trazer uma... Como é que eu poderia informar isso de uma maneira mais clara? Ela tenta trazer de uma maneira mais clara dentro do seu idioma para que você venha ter o conhecimento e o acesso àquilo que Deus quer, àquilo que Deus deseja. E isso, obviamente, está revelado dentro da palavra. Então, independente a tradução que você está utilizando, desde que, óbvio, como nós falamos, essas que são realmente reconhecidas, que tiveram um embasamento dentro dos originais, elas são a palavra de Deus, elas transmitem aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Encerramos assim, então, esse nosso primeiro módulo que nós trabalhamos de uma maneira semipresencial. Tivemos um primeiro encontro do qual nós discutimos esses assuntos que foram mais especificados, mais destrinchados agora de maneira online. E neste próximo sábado nós estaremos juntos, unidos ali em amor, uma família, como diz o cântico, trabalhando agora sobre um assunto muito bacana que será a cosmovisão. Eu aguardo você lá e espero que você tenha uma semana abençoada no Senhor. Fique com Deus.